Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Bets e Tips aqui, mais uma vez. Passando para deixar os palpites dessa segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Espero que todos vocês tenham tido um excelente final de semana. Segunda-feira que temos uma grade menor com poucos jogos. Fizemos algumas análises e separamos 6 palpites aqui pro nosso vídeo. Temos campeonato sueco, temos holandinha, campeonato turco, campeonato italiano, campeonato inglês e segunda divisão do campeonato espanhol. E hoje nosso vídeo já volta no formato original, em que eu posto as análises comentadas sobre cada jogo. Antes do nosso resumo, gostaria de agradecer, fazer nosso exercício diário de gratidão às pessoas que vêm aqui diariamente acompanhar o nosso material, acompanhar nosso vídeo. Dar boas-vindas também àquelas pessoas que estão chegando. Nosso canal ainda é pequenininho, mas devagarinho nós estamos crescendo. E já aproveitar a oportunidade e já pedir que, caso vocês curtam o nosso conteúdo, deixe o like, deixe o follow, isso nos ajuda bastante, faz com que o nosso material chegue a pessoas que ainda não nos conhecem. Bom, no resumo do dia, nós tivemos um sábado bem proveitoso mesmo. Nós deixamos 12 palpites, gravamos 10, tivemos apenas 2 heads. O primeiro head foi na Championship, o jogo do Sheffield Wednesday contra o Preston. Precisávamos de mais um gol e o gol acabou não saindo. Nós tínhamos boas estatísticas a respeito dos dois times. E o segundo head, tivemos mais uma zebra no campeonato árabe. O Al Hilal, mesmo com todas as suas estrelas, ainda não conseguiu vencer o Al Ferra. O time amassou o jogo todo, aparentemente parecia que o gol ia sair a qualquer momento, mas martelou e não conseguiu marcar o segundo tempo, e assim não conseguimos pegar o nosso green. Mas ainda assim foi um bom dia. O Leicester estava com uma odd interessante, o handicap asiático para o Newcastle estava com uma odd interessante também. Então conseguimos montar alguns bons bilhetes, então um lucro relativamente bom. E antes dos nossos palpites do dia, eu queria lembrá-los, como a gente sempre faz, que nossas análises, nossos palpites não são recomendações de apostas, são opiniões pessoais e individuais, de análises que a gente faz baseado em estatística e feeling do futebol, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer, e em cima disso a gente produz o nosso material. Caso vocês achem nossas análises coerentes, concordem com nossos palpites, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. Outro recadinho importante também é levar a aposta esportiva com bastante responsabilidade. Tem muita gente vendendo mágica no YouTube, no Instagram, enfim, nas redes sociais, e isso é perigoso. Tomem cuidado com o seu dinheiro. Não existe milagre de enriquecimento em um mês, em uma semana, em um dia, enfim. Apostem somente aquilo que vocês podem perder. A aposta não existe garantia na aposta, não existe certeza de nada. Então tenham bastante responsabilidade e não comprometam suas contas, seu dia a dia com apostas. Dito isso, sem mais delongas, vamos aos nossos palpites do dia 21 de agosto, segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Às 14h10, campeonato sueco, o Norrköping recebe o AIK Estocolmo. O Norrköping é o quinto colocado com 31 pontos, o AIK Estocolmo é o penúltimo com apenas 19. De certa forma, pela qualificação da tabela, nós temos um certo favoritismo para o time mandante. No entanto, o desempenho recente do AIK fora de casa vem bem superior à sua colocação no campeonato. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate, vem invicto nesse período. Então o time vem se recuperando no campeonato. Então, baseando-se nisso, eu não vou apostar no time da casa. Aqui eu prefiro entrar no mercado de gols. O Norrköping bateu o over 1,5 em 95% dos jogos do campeonato. Isso é uma taxa muito alta. Nos últimos 10 jogos, o Norrköping bateu o over 1,5 em 9 de 10. O AIK Estocolmo em 8 de 10. O Norrköping também bateu o over 2,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Ou seja, temos uma tendência de jogo para gols. O campeonato sueco nos oferece boas oportunidades no mercado de gols, e essa é uma delas. As odds estão relativamente interessantes para montar um bilhete, então aqui nós vamos de over 1,5. Segundo jogo do dia, às 15 horas, Holandinha, segunda divisão da Holanda. O Jong Utrecht recebe o Groningen. Estamos no início do campeonato, então a colocação na tabela é irrelevante até então, é apenas a segunda rodada. E até porque também no mercado da Holandinha sempre geralmente busca gols, dificilmente busca um vitorioso para a partida. E nesse caso não é diferente, é uma liga que entrega bastante esse over de gols. No entanto, geralmente as odds são bem baixas, geralmente até o 2,5, o over 2,5 é bem interessante na Holandinha. Nesse caso eu prefiro não arriscar, prefiro entrar com um pouco mais de segurança, visto que o Jong Utrecht vem com uma média um pouco irregular de gols nos seus jogos. O Groningen, pelo contrário, marca bastante, toma bastante gols, tem uma taxa de under 3,5 baixa.
Mas aqui eu particularmente não vou arriscar esse over 2,5, mas é justo de quem quer tentar. As odds nesse caso dão uma bela subida. Nós vamos compor um bilhete, aqui nós vamos de over 1,5. Às 15 horas chegamos à Turquia, segunda rodada, o Samsunspor recebe o Fenerbahçe. Aqui temos mais uma liga em início, então teoricamente a colocação na tabela não influencia tanto assim nos nossos palpites. No entanto, sempre que temos um time grande como o Fenerbahçe e o Galatasaray enfrentando um time menor, há um certo favoritismo. Nesse caso é evidente que o Fenerbahçe é favorito. As odds estão em torno de 1,65 nesse momento para uma vitória seca do Fenerbahçe. É uma entrada que eu gosto. É uma entrada justa para quem quer arriscar um pouquinho mais. É uma boa possibilidade de uma vitória do Fenerbahçe. Sem contar que nesse caso não precisaríamos montar um bilhete, daria para fazer uma entrada simples. E para quem quer fazer uma entrada um pouco mais segura, um pouco mais conservadora, dá para operar no mercado de gols, principalmente em virtude do Fenerbahçe. Nos últimos 10 jogos o time bateu o over 1,5 em todos esses 10, bateu o over 2,5 em 8 de 10, então teoricamente é uma entrada bem segura. Aqui nós vamos montar um bilhete, aqui nós vamos de over 1,5. Às 15h45 chegamos à Itália, campeonato italiano. Se eu não me engano, nessa temporada é a nossa primeira bet em campeonato italiano. É mais uma liga que está iniciando, é a primeira partida das duas equipes. O Bolonha recebe o Milan. O Bolonha fez uma boa campanha na última temporada, em nenhum momento correu risco de rebaixamento, quase beliscou uma vaga em competições europeias. Já o Milan foi o quarto colocado, mas fez uma boa campanha e foi até as semifinais da Champions League. Então aqui nós temos a tendência de um bom jogo, um bom duelo, bastante equilibrado, até porque teoricamente o time mais forte joga fora de casa. Então acho complicado apontar um favorito, prefiro operar no mercado de gols. A liga italiana não é uma das minhas ligas preferidas para operar no mercado over de gols. O campeonato não tem uma das maiores médias de gols em relação aos outros. No entanto, aqui é uma oportunidade interessante. Nos últimos 10 jogos, o Bolonha bateu o over 1,5 em 9 deles. O Milan bateu em 8 dos seus últimos 10. Nos últimos 4 jogos em casa, o Bolonha bateu o over 1,5. Inclusive bateu o over 3,5 em 3 dos últimos 4. Lógico que não são dados tão confiáveis, até porque não são partidas oficiais, mas o Milan vem de 2 goleadas nos seus últimos amistosos de pré-temporada. Sem contar que as odds estão bem interessantes para montar um bilhete. Então aqui nós vamos de over 1,5. Às 16 horas chegamos à Premier League. O Crystal Palace recebe o Arsenal. São duas equipes que venceram na primeira rodada. O Crystal Palace venceu o Sheffield fora de casa por 1-0. E o Arsenal venceu em casa o Nottingham Forest. O Arsenal na última temporada brigou com o City até as últimas rodadas pelo título. Em alguns momentos até parecia que seria o campeão. O time manteve a base, ainda se reforçou bem para o meio campo. Então, teoricamente, tem um time que novamente vai ser postulante, candidato ao título. Já o Crystal Palace é um time que tem um bom investimento, tem uma boa base. No primeiro momento, inicia a Premier League para fazer um campeonato tranquilo, campeonato de meio de tabela, sem correr grandes riscos de rebaixamento. Temos a tendência de um bom jogo. De certa forma, o Arsenal é um pouco favorito, mas o fato de atuar fora de casa dá uma equilibrada nesse confronto. Aqui eu acho uma partida bem interessante para operar no mercado de gols. São duas equipes que jogam um futebol bastante ofensivo, futebol de posse de bola. O Crystal Palace bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos em casa. O jogo do Arsenal também geralmente é uma certeza de gols. As odds para o over 1,5 nesse momento estão pagando em torno de 1,30. É uma boa odd para compor um bilhete, eu até achei que essa odd seria um pouco menor. E eu vou usar isso, eu vou montar um bilhete aqui, nós vamos mais uma vez de over 1,5. E às 16h30, encerrando a grade do dia, nós temos segunda divisão do Campeonato Espanhol. O Huesca recebe o Tenerife. Aqui temos mais uma liga que ainda está iniciando, então a posição na tabela ainda não é relevante. O Tenerife estreou no campeonato com uma vitória sobre o Oviedo por 1-0. Já o Huesca estreou com empate fora de casa contra o Burgos por 1-1. A segunda divisão espanhola é uma liga que se caracteriza muito no mercado de under de gols. A gente aposta bastante, temporada passada a gente apostou bastante no under de gols. É um dos campeonatos que tem a média mais baixa de toda a Europa. Lógico que desse ano ainda não temos tantos dados oficiais relevantes, mas isso é baseado no histórico da competição. E nesse caso são duas equipes que se encaixam nessa estratégia. São equipes que buscam mais a solidez defensiva do que uma criatividade ofensiva. Então aqui a gente vai novamente seguir essas estatísticas e vamos operar no mercado de under. Inclusive vamos arriscar um pouquinho mais e nesse caso vamos de under 2,5. E com esse jogo nós encerramos a nossa curta grade do dia. Foi um dia que tivemos poucos jogos disponíveis para análise. E no bilhete pronto do dia nós temos 2 over 1,5, um no jogo do Crystal Palace contra o Arsenal e o outro no jogo Bolonha e Milan pelo Campeonato Italiano. Então eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui e pedir seu like, seu follow caso tenha curtido o nosso material.
Todos tenham uma semana abençoada. Boa sorte para todo mundo que for fazer uma fezinha. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente lançando os palpites da terça-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!